Em breve, quem sabe no YouTube também. Ficamos aqui no Insta. Então, você gostaria de falar um pouquinho sobre você? Ué, você já falou, você já se apresentou? Ué, se apresenta primeiro. Ah, então ótimo. Que bom, doutora, que você gostou do tema. Então, eu sou a Marina, eu sou psicóloga, trabalho com neuropsicologia, sou mestre em processos cognitivos e atendo hoje na Clínica Plene, além dos meus trabalhos com a docência. Eu vi alguns alunos aqui também. Meu tema maior, assim, que eu venho me dedicando é relacionado à avaliação e acompanhamento, principalmente do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O Dr. Túlio fez algumas publicações relacionadas ao TDAH. Oi, pessoal do CMA! Olha, tem muita gente. e sim, o CMA é ótimo. E agora a gente pensou que seria legal trazer essa informação para vocês também. A gente convidou o Dr. Túlio, que é do CAPS Infantil, aqui de Uberlândia, para vir compartilhar um pouquinho com a gente também. Então, muito bem-vindo também, Dr. Túlio. Obrigado. Então, meu nome é Túlio, né? Eu sou médico, formado pela Universidade Federal de Uberlândia. Fiz residência de psiquiatria em Brasília e residência de psiquiatria da infância e adolescência também em Brasília, né? E eu voltei para Uberlândia, trabalho no CAPS Infantil e trabalho em consultório na clínica Doutores da Criança, tá? E aí a Marina estava conversando comigo da gente ter essa ideia, né, de discutir junto, de falar as particularidades e o quanto é importante, né, esse diálogo, né, entre os profissionais, o quanto que pode ajudar a isso. E a gente resolveu fazer, né, e eu tinha feito alguns posts, né, nesse mês de março sobre TDAH e achei legal que a gente poderia finalizar tirando algumas dúvidas, esclarecendo algumas coisas, né? E fiquei muito feliz com o convite, com a iniciativa, e espero que a gente possa fazer outras rodadas aí dessas conversas, tá? E vamos conversar então, começar por que é o TDAH, né? Podemos, Marina? Podemos, nós tivemos várias perguntas, inclusive algumas aqui no meu Instagram. Acho que a gente pode começar por essa. Então, Então, o tá que bom. é o É, TDAH? uma das principais perguntas é o que é o TDAH, né? Então, o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E assim, às vezes tem muito questionamentos, até o meu primeiro post foi isso, o meu filho, meu sobrinho ou alguma criança, né, que a gente tem em contato é muito agitado. Isso é TDAH? Não necessariamente, né? É sempre importante fazer uma avaliação, né? Ver como que está essa situação, se essa agitação é algo que tem alguma outra justificativa, né? E lembrar que a criança, às vezes, dependendo do período, ela tem uma energia maior, ela tem uma curiosidade de saber como de conhecer o mundo, né? A curiosidade de buscar as informações daquele mundo que ela está descobrindo, né? Então, o TDAH ele vai envolver a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, né? Até nisso, às vezes tem na classificação uma diferenciação do TDAH caracterizado mais por desatenção, né? Caracterizado mais por hiperatividade ou caracterizado misto, né? Com desatenção e hiperatividade. Então, é importante frisar, não é porque uma criança é agitada ou tem uma hiperatividade que a gente já vai lá e fala, não, ela tem TDAH, né? São muitas outras coisas que são envolvidas nisso. E a principal questão que leva a gente a pensar num diagnóstico é a alteração na funcionalidade daquela criança, ou até do adolescente também, né? Mas lembrar que isso normalmente aparece antes, o normal é aparecer antes dos 12 anos, né? Para a gente poder fechar o diagnóstico correto. E o que, a gente tem que ver? Tem que haver prejuízo na funcionalidade. Tem um prejuízo na funcionalidade que seja em casa, seja na escola, mas não basta só ser agitado, né, Marina? Porque muitas vezes a pessoa acha assim, não, meu filho é agitado, é TDAH. Não, não é. A gente tem que ver o Não. prejuízo que acontece mais pela desatenção, né? É muitas vezes uma criança que se distrai com facilidade, uma criança que é desorganizada, que tem a dificuldade de manter a atenção em tarefas, ou às vezes muda muito rápido, né, de tarefas, ou seja, ele não consegue fazer as tarefas muito bem
ou não presta muito bem atenção nas tarefas, né? Então, essa definição, ela envolve basicamente esse prejuízo na funcionalidade, que é mais evidenciado na desatenção. A hiperatividade ela tem muito maiores quadros, mas a desatenção, ela é um prejuízo que a gente tem que ficar bem atento no caso do TDAH. E eu acho que você podia falar um pouquinho para a gente, né, Marina, sobre essa questão da definição e da investigação, né, principalmente da parte da psicologia, que normalmente primeiro chega no psicólogo, né, para depois, quando é o caso, chegar no psiquiatra, né? Como é que você fala para a gente sobre isso? Boa! E você me fez lembrar outra pergunta que, inclusive, está aqui. Eu vou colocando para as pessoas se nortearem, que eu acho que vai de encontro quem que eu devo procurar primeiro, né? E sobre o que você Aham, acabou de falar. Você falou sobre a questão dos três tipos. Então, pode ser que a pessoa tenha TDAH e seja puramente desatenta, pode ser que ela tenha tanta desatenção quanto a hiperatividade, e também pode ser que ela seja puramente hiperativa e não tenha tanta desatenção assim. sim. E pensando na prevalência, é mais comum a gente encontrar meninas mais desatentas. Então, às vezes, fala, nossa, mas ela é tão quietinha, tem TDAH. Vai ver, ela tá lá na escola tendo vários prejuízos, e aí, quando tem um prejuízo muito grande, as notas já estão ruins. Fala, nossa, mas ela é tão quietinha. Então, lembrando da prevalência, é mais comum nas meninas ter o subtipo desatento do que o combinado ou hiperativo. E se a gente for pensar no geral, também tem uma prevalência. E vocês acreditam que o último, né, assim, a menor prevalência desses tipos de classificação é o hiperativo? Então, primeiro tem o combinado, o desatento, e por último, o puramente hiperativo. Às vezes a gente tem essa crença, né? Nossa, todo mundo agora é hiperativo? Não, a ciência diz justamente o contrário, que das classificações do TDAH, esse é o menos diagnosticado, o puramente hiperativo. É muito bom. Então, como que a gente começa a investigar? O Dr. Túlio falou um pouco dos marcos do que é um TDAH, e é importante a gente entender quem procurar e também entender como é que chega quando é recebido por um psicólogo, por um profissional médico ou então encaminhado por um professor. É, quando é encaminhar, o que eu tenho que ficar atento? Eu tenho que ficar atento nos marcos do neurodesenvolvimento. Já para começar a levantar aqui um sinal de preocupação na criança. Será que está tudo normal? Será que isso é esperado? Será que isso não é esperado? Então, aquela criança, ela andou no tempo certo, ela falou no tempo certo, como é que foi a gestação? A gestação foi tranquila, teve alguma exposição, a criança foi prematura, a mãe foi muito exposta à poluição, a chumbo, teve um prejuízo nutricional. E a criança começa a desenvolver, ela é um pouco mais hiperativa, um pouco mais agitada, mas como que é isso? É nos dois contextos, por exemplo, em casa e fora de casa, ou não é? Tá tendo prejuízo na escola, que é o que o Dr. Túlio falou, que tem que ter um prejuízo, né? De sustentar a atenção, de desempenhar a atenção. E quando chega para o psicólogo, o que o psicólogo tem que ficar atento? Nos fatores de risco, esse que eu trouxe, do Marcos do Neurodesenvolvimento, e se perguntar sempre, quem meu aluno sabe, do mantra, o que explica melhor? Será que o que explica melhor é uma questão psicológica? Então ele é agitado, ele é desatento por um fator emocional, por exemplo, uma ansiedade? O pessoal do mantra já mostrou aí, do que explica melhor. A Bia sabe disso que ela teve aula comigo, né, Bia? Do que explica melhor. Será que o que explica melhor é um fator atencional mesmo? E aí o teste neuropsicológico pode vir a contribuir? Ou será que o que explica melhor é alguma questão relacionada ao desenvolvimento orgânico? Será que tem alguma coisa relacionada a uma possível fator orgânico mesmo, no sentido de alteração de sono, alteração hormonal? Ou será que o que explica melhor é uma questão de metodologia de ensino, que não foi tão legal assim, e aí ele tem esses prejuízos na escola e a gente fica pensando que pode ser algo de algum transtorno possível? Então, o que explica melhor? Psicólogos aqui, quando chegar primeiro para vocês, ficar atento aos marcos do neurodesenvolvimento e se perguntar o que explica melhor esse prejuízo que a criança está tendo. É ambiental? É do neurodesenvolvimento? É emocional? Ou pode ser combinado, pode ter duas coisas e uma vai estar mais prejudicada do que outra.
E o processo de avaliação, às vezes a gente tem que entender que é multi. Então, pode ser que chegue para o psiquiatra, pode ser que chegue para o psicólogo, pode ser que a escola encaminhe, pode ser que os pais queiram começar de maneira individualizada, então eles mesmos se motivaram. E a gente tem que falar do estigma, né, da saúde mental. Às vezes as pessoas têm medo de procurar o psiquiatra, né, doutor Túlio? Então, Acontece o muito, né? psiquiatra, sim, o psiquiatra também é um caminho possível. Porque o doutor Uhum. Eduardo, olá, doutor Eduardo, dentro do Ó, caminho bem-vindo, doutor da Eduardo. avaliação, dentro do processo do TDAH, um diagnóstico multideterminado, multifatorial, então pode vir de vários profissionais. E lembrar que tanto o neurologista, quanto o psiquiatra, quanto o psicólogo são os profissionais que vão cuidar desse funcionamento da nossa mente, desse comportamento. Então, inclusive, a psiquiatria é um caminho possível, para a gente começar a investigar essas questões e excluir principalmente fatores do orgânico. Será que esse cérebro funciona bem? Será que esse corpo está funcionando bem? Porque se tiver alguma lesão, algum funcionamento distinto, alguma alteração hormonal, pode ser que seja outra coisa, não um TDAH. Lembrando que o TDAH é um diagnóstico de exclusão. E agora falando um pouquinho da neuropsicologia, que eu falei de como que esses fatores de risco, né? Dentro da neuropsicologia também é um processo, gente. A gente vai resgatar isso que eu falei do que explica melhor e com a anamnese, com a equipe multi. Então é muito importante que a gente tenha também esses profissionais ajudando a gente, com relato da escola, aplicação de instrumentos, então testes de atenção, memória, percepção, linguagem, habilidades acadêmicas. Se possível, visita a escola. Agora na pandemia a gente está fazendo de um outro jeito, então a gente faz sessões remotas para tentar ter algo parecido. E depois do processo de testagem e da busca com todos esses profissionais, a gente fecha um laudo mostrando essa funcionalidade, esse recorte desse funcionamento com algumas sugestões. E de um plano terapêutico também em equipe multiprofissional. Não tem como não ser em equipe multiprofissional, né? E aí, falando nisso, da equipe multiprofissional e o laudo não tem como função um diagnóstico, tá? O laudo neuropsicológico tem como função fazer essa avaliação, ver esse funcionamento. E quem fecha o diagnóstico é também a equipe multi, mas os médicos contribuem bastante. E falando nisso, doutor Túlio, fala pra gente, tem como confirmar algum diagnóstico? Quais são os critérios para a gente fechar um diagnóstico? Sim. Então, falando do diagnóstico, vamos só recapitular um pouquinho de prevalência, né? Prevalência é relativamente alta, né? Ela acomete em torno de 5 a 7% da população. E lembrar que ela é Uhum. 2 vezes mais frequente nos meninos, né? E hoje em dia, o pessoal fala, nossa, mas, pergunta, mas hoje em dia, muitos profissionais, né? Hoje em dia está com muito caso de TDAH. É porque hoje, com essa informação que a gente tem, né? A formação, né? É, trabalhos iguais esse nosso, iguais ao nosso aqui, que estamos divulgando, né? Realmente como que é o TDAH, leva a gente a ter mais diagnósticos que estão ali presentes e a gente, às vezes, antes não reconhecia, né? E é importante a gente lembrar que o diagnóstico é clínico, né? Então, vai depender da avaliação do profissional, né? Para fazer realmente essa avaliação diagnóstica. Há testes auxiliares, testes de QI que podem ajudar. Alguns exames de neuroimagem são importantes, principalmente isso que você falou de fazer um diagnóstico diferencial, né? Para falar se não é ou não um outro transtorno que explica aquela agitação ou aquela desatenção daquela criança. E é importante a gente falar que tem algumas escalas que a gente usa para avaliação. A principal delas é o SNAP-4. Eu cheguei a colocar num post meu, depois eu posso até colocar aqui de novo nos stories, eu mando para você também, para a gente só recapitular. Que é um dos principais instrumentos que a gente tem para você pegar, para a gente poder fechar esse diagnóstico. Essa escala, o SNAP-4, ela tem por base os critérios que foram colocados pelo DSM-5, né? Ela vai incluir 9 sintomas de desatenção e 9 sintomas de hiperatividade. Lembrando que a criança precisa de pelo menos 6 critérios contemplados
para se fazer esse diagnóstico, né? Então é com base clínica e a principal referência que a gente usa é o DSM. Além de preencher esse critério, 6 de 9 de hiperatividade ou 6 de 9 de desatenção, ou no caso, pode preencher os dois, né? No subtipo misto, né? Desatento e hiperativo ao mesmo tempo, a gente tem algumas outras questões que precisam ser contempladas. O quadro clínico, ele tem que ser mantido por mais de 6 meses, ele tem que ser mais pronunciado do que outras crianças, né, no mesmo nível de desenvolvimento, né? Ele tem que aparecer em pelo menos 2 contextos. Então, na casa na casa dos pais, na casa de outras pessoas, ou na escola, que é o principal ambiente que a gente aparece, né, realmente os sintomas, porque às vezes em casa, né, Marina, às vezes aquela criança, ela funciona bem, mas quando ela vai para o contexto escolar, aí realmente os sintomas ficam mais evidentes, porque você exige mais daquela criança. Você exige que ela fique quieta, você exige que ela fique ali realmente focada para fazer atividades que estão sendo demandadas. Então é muito comum até, muitos professores, né, hoje em dia, eu recebo muita mensagem de professor, olha, eu estou com um aluno aqui, eu acho que é TDAH, né? Porque acaba que com a informação e acaba que tem pacientes realmente que vão ser evidenciados na hora que vão para a escola, né? Eles acabam vindo, né? E uma outra questão é que os sintomas têm que vir antes dos 12 anos de idade, né? Às vezes a gente pode aparecer, você pode fazer o diagnóstico depois, mas é importante que tenha algum sinal aparecendo antes dos 12 anos de idade. E aquela questão que eu falei do prejuízo funcional, que tem que estar presente, e o que você, recapitulando o que você falou, de não é importante a gente explicar, o transtorno não pode ser explicado ou por outro quadro clínico ou por outro transtorno mental, porque às vezes, Marina, é uma criança, eu recebi, ontem eu atendi, até eu coloquei nos stories, uma criança que está com um quadro depressivo, né, e que teve um prejuízo na atenção devido ao quadro depressivo, que pode acontecer, né? A depressão é um transtorno que vai realmente acometer o indivíduo em todas as suas capacidades, inclusive pode explicar a desatenção, né? Então é importante estar atento, é isso que você falou, um diagnóstico de exclusão, né? Ver se não tem outro transtorno que explica melhor. E aí as pessoas perguntam muito, né? Então, com quem que eu devo fazer o meu tratamento, né? É com psicólogo? É com psiquiatra? E eu sempre digo, é importante o acompanhamento multiprofissional, né? Porque você vai buscar o acompanhamento de acordo com os prejuízos que aquela criança tem, né? E o tratamento tem que ser individualizado, sempre buscando os potenciais daquela criança. Então, assim, a gente tem que pensar que o TDAH é uma condição crônica e que vai acompanhar aquela criança a vida toda. Só que eu preciso, às vezes, da medicação e sempre da psicoterapia e outras atuações também. Por quê? Essa criança, ela precisa aprender, Marina, a entender que ela tem essa dificuldade e os potenciais para ela trabalhar essas dificuldades, né? Aí, dessa forma, esse trabalho multidisciplinar é fundamental. Não adianta só dar o remédio. Eu preciso dar um remédio, às vezes, e que a criança consiga trabalhar essa dificuldade que ela tem em ficar quieta, essa dificuldade que ela tem em focar para fazer as atividades, em manter alguma atividade que exija realmente etapas, que exija realmente uma maior atenção dela. Então, é fundamental a psicoeducação, né? Os pais e a criança e familiares entenderem o que é o TDAH, né? Então, assim, eu espalhei para muitos pais essa live, porque realmente eles têm que saber o que é o TDAH para poder ajudar o filho, né? E realmente o acompanhamento tem que ser multiprofissional para a gente conseguir superar as dificuldades que são colocadas pelo TDAH. E eu acho que você pode falar um pouco dessas intervenções da psicologia, né? Porque só de remédio não dá para a gente tratar o TDAH na maioria das vezes. Não. E você também me deu vontade de falar uma coisinha que eu acho importantíssimo. Quando a gente pensa em Diga. critérios diagnósticos, eu fico pensando, principalmente no SNAP, tem o SNAP, né, pessoal, que é voltado à criança, mas como o TDAH é crônico, não é só da infância, ele não para de existir nos universitários, ele não para de existir nos adultos. Então, do neurodesenvolvimento é desenvolvimento. Então, onde É. estão os nossos universitários com E, TDAH?
É Aonde estão os importante, nossos Marina, adultos com TDAH? é importante a gente falar também que tem caso que às vezes o paciente passou ali infância, adolescência, mas na hora que ele vai para faculdade, que realmente exige, né, uma demanda importante, né, de trabalho, de raciocínio, né, exige muito do cognitivo, às vezes aí pode aparecer o prejuízo. Mas às vezes já tem algum sinal lá atrás, mas o prejuízo pode aparecer só às vezes na faculdade. Sim, e até aí tem os fatores do DSM que a gente tem que ficar atento, no sentido de marcos importantes, fatores de risco e não explicar por outra psicopatologia ou transtorno mental. Sim, Me sim. deu muita vontade da gente falar sobre a SNAP 4 e também tem uma escala para adultos, caso o nosso público seja diverso, existe uma escala também que ajuda a pensar esse diagnóstico em adultos e lembrar que essas escalas são respondidas por pais e professores e que tem a Uhum. percepção dos pais na hora de responder. Então, eu já tive pacientes com TDAH que estavam só um pouco, então não fechava. Só que eu falava só um pouco, eu falava, me dá um exemplo. Ele é só um pouco, a 1.000 por hora, não, só um pouco. Então me dá um exemplo de como é só um pouco. Você acredita que ele sai correndo na rua de casa e fica fazendo isso sem parar? Aí eu, quantas vezes isso acontece por dia? Todos os dias, mas é só um pouco, é só uns 30 minutos por dia. Mas ele Sim. tem que sair e ficar fazendo isso sem parar. Mas Aham. acontece então só 30 minutos uma vez ao dia? Não, deve acontecer umas 4, 5 por dia. Mas é só 30 minutos, vai, faz isso e volta. Então Olha é só. 1.000 por hora é só um pouco. Mas o que é? Me dá um exemplo. Ou então é distraído, distrai-se com facilidade, né? Tem dificuldade em concluir atividades de casa ou tarefas de escola. Só um pouco. Me dá um exemplo. Só um pouco porque eu que faço, eu que vou lá e arrumo, eu que vou lá e ajudo ele a terminar. Ele nem esquece, porque eu sempre confiro. Então é Hum. só um pouco mesmo. Só que quando você não faz, como é? Quando você não arruma a tarefa, quando você não fica do lado, também é só um pouco? Não. Aí não acontece de jeito nenhum. Marina, aí nem adianta ir porque não vai fazer. Então lembrar que as nossas escalas, elas partem de uma percepção e que a gente às vezes vai ter que ajudar esses pais, esses professores a entender o que a escala está trazendo, né? No sentido de nem um pouco, só um pouco, bastante ou demais, mas me conta aí um exemplo dentro desses itens da escala. E lembrar que que a atenção, ela funciona, ou no TDAH, não é que a criança não tem atenção, muito pelo contrário, é uma dificuldade de regulação da atenção e muitas vezes isso tem como um fator o hiperfoco. Então ele hiperfoca em alguma coisa e as outras coisas somem. E além da atenção, a gente tem outras funções. A gente tem a linguagem, a gente tem as funções executivas. Então, às vezes, a pessoa tem TDAH, conseguiu se virar ao longo de vários anos porque ela criou estratégias compensatórias. Uhum. Então, não é porque ela desenvolveu, ela sempre esteve ali, mas ela desenvolveu estratégias para compensar. Então, eu tenho pacientes com TDAH que tem ótima habilidade verbal, e aí ele sempre teve sucesso na escola porque ele pedia ajuda, ele tinha muitos amigos, habilidade social impecável, que é algo que também que chama atenção, porque no TDAH vai ter uma dificuldade de regulação emocional também. Sim. E foi compensando. Então, como que funciona o tratamento agora aqui na psicologia, né? Como que a gente pode trabalhar? Justamente com isso. Primeiro, estratégias compensatórias. Tá, você tem um prejuízo atencional. Quando você toma medicação, vai ter ali uma liberação nos seus neurotransmissores que vão te ajudar a focar. O que você vai fazer com esse estímulo? Agora o seu cérebro consegue. E aí, o que você vai fazer com isso? Então, precisa do estímulo. E mais, trabalhar as estratégias externas e internas para compensar um possível déficit no caso a caso. Então, qual aspecto da atenção está prejudicado? É a atenção seletiva, alternada, dividida? Qual aspecto da atenção a gente vai ter que ajudar essa criança? Então, lá quando ela estiver lendo a tarefa dela, vai estar escrito descreva 5 palavras e um monte de outras coisas. Ela vai ter que aprender a olhar esses conectores e grifar.
Ela vai ter que entender o que é mais importante dessa questão e o que ela está pedindo e fazer uma síntese. E terminar, não deixar aberto, porque senão depois não vai conseguir. Lembrar da importância de construir um quadro de rotinas, e um quadro de rotinas que sejam compatível com a realidade da família, da escola e daquela criança, e que a criança participe dessa construção. Lembrar também que não é só o TDAH, é um conjunto dentro de uma pessoa. Então, quais são as metas daquela pessoa? Além do TDAH, quais são os objetivos que a gente tem que atingir? No sentido de reestruturação de crenças, no sentido de crenças limitantes, né? Então, eu não vou porque eu não consigo. E por muito tempo ela não conseguiu mesmo. Mas agora ela está diferente, ela tem os recursos, ela está aprendendo. Então, ajudar ela a cativar essas crenças, reestruturar essas crenças, treinar algumas habilidades sociais, no sentido de regulação da emoção, que também é um núcleo ou problema do TDAH. Trabalhar treino cognitivo, e eu gosto de treinos cognitivos que podemos pensar uma generalização ecológica. Então, não só tarefas cognitivas, porque a gente tem pouca evidência sobre isso. E pensar, inclusive, em mudança ambiental. Ficar longe da janela na hora de fazer a tarefa, longe da porta na hora de fazer a tarefa. Quando for para o computador, fazer a aula online, desativar as notificações do YouTube, deixar o celular fora do mesmo ambiente. Fazer combinados com o professor para voltar a atenção da criança quando ela perceber que está dispersa. E aí fazer combinados de deixar a câmera ligada. Então, a psicologia pode ajudar. E aqui eu falo de uma vertente da psicologia enquanto neuropsicóloga, pensando em uma reabilitação, no meu caso, holística. Então, treino cognitivo, estratégias compensatórias internas no sentido de crença, psicoeducação, entender o que é isso, como que isso me afeta, os pais entenderem o que é isso, porque não vai sair no exame de sangue, né? Não vai sair em algum outro marcador. Então, o que é isso? E na psicoeducação é um processo muito bonito. Eu não sei o que você vê na sua experiência, doutor Túlio. Porque os pais falam, nossa, eu era desse jeito. Porque tem um forte fator genético. Forte fator genético. Em torno de 70% mais ou menos a influência genética, né? Sim, muito alto. Então é muito importante a gente ficar atento nesse cuidado dessa devolutiva de uma avaliação de um diagnóstico, porque os pais, eu sinto que eles ficam ou culpados ou sentindo perseguidos. Então, nossa, e agora? O que eu faço com isso? E aí a gente cuida, né? A gente orienta, fala, tem um psiquiatra de adulto logo ali na minha porta do lado, você pode ir, vai poder te ajudar, vai poder também desenvolver isso em você, assim como a gente está fazendo com seu filho. E acolher. Os pais fazem o que dão conta, a criança também. E não para por aí, a gente vai ter que ajudar eles a conseguirem aprender mais estratégias, a entender o que é isso e o que eles têm de habilidades para desempenhar agora, partindo do que eles já têm, e o que não tem, a gente pode ajudar a cativar, ensinar mesmo. Mas sempre em equipe multi. Sempre em equipe multi. Tenho várias perguntas aqui, doutor Túlio. Eu tô com receio que a gente deixou 10 minutinhos para o final, né? Mas que não vai dar pena. Tá chegando várias perguntas legais aqui. A gente está falando de tratamento, né? E você vai falar agora. O que você acha de falar sobre tratamento também? Vamos falar. E eu queria colocar uma pergunta que eu acho que é pertinente, é da TAM. A TAM fala: tem como tratar sem medicamento? Acho que a gente pode falar disso. Podemos. Você quer falar sobre isso? Eu acho que talvez. Eu vou começar e você vai me falando. Tá. Então, pensando que o TDAH do neurodesenvolvimento é multifatorial, então tem fator genético, tem fator relacionado à questão da dopamina, das sinapses, então é algo lá no sistema dele, quando ele vai fazer uma conexão com o outro que está prejudicado também, vai depender do caso a caso. Vai ter criança que vai se dar muito bem com estratégia compensatória. Vai ter criança que vai aprender muita coisa e depois vai ficar sem a medicação, só que aumentou a complexidade, vai ter que voltar. E tem criança que vai precisar nesse momento para desenvolver e depois ficar sem.
Então vai ter que entender, naquele caso, o que está mais prejudicado e o que aquela criança tem de repertório. Uhum. E como é multifatorial, o tratamento também é multifatorial. Então vai depender do Sim, caso a caso. Mas eu vejo a medicação como um recurso também dentro de um transtorno sim, do neurodesenvolvimento. O que você com certeza. acha? Então, eu acho assim, a medicação, realmente, a gente vê muito resultado, sabe, Marina? Assim, é muito comum, 90% das crianças, você coloca a medicação, os pais falam, nossa, meu filho melhorou. Normalmente, no começo, principalmente quando são crianças muito novas, né, os pais têm muito receio, né? Nossa, mas meu filho vai ficar dependente? Meu filho vai ter que usar quanto tempo essa medicação, né? São dúvidas que aparecem muito, né? Dá para tratar sem medicamento, mas a gente volta no que a gente já tinha falado. A criança, temos que avaliar a funcionalidade dela. Se é uma criança que desenvolveu o repertório, desenvolveu estratégias compensatórias, né? E está conseguindo ficar em casa tranquila, está conseguindo fazer a tarefa em casa, que é muito difícil às vezes, né? Você ter que ficar ali na sua casa. E hoje em dia, então, né, com a pandemia, né, Marina? As crianças têm que ficar em casa quieta no celular ou computador, que tem vários estímulos, né? Então, realmente, você tem que controlar muito. Quem é TDAH hoje em dia está passando aperto, né? Nesse ensino Tá, remoto que a gente está tendo em várias oportunidades. Então, dá para tá. tratar, Tami. É a Thalissa que está perguntando. Dá para tratar sem medicamento. Mas a gente tem que ver se tem prejuízo. Agora, se a gente vê que se a criança não está se adaptando tão bem só com a medicação, é importante aí a gente colocar um medicamento para estar melhorando essa funcionalidade dela. Então, o que acontece, Thalissa? A gente vai ter sempre o tratamento sem medicamento. A psicoterapia e outros tratamentos que são importantes para aquela criança, dependendo do prejuízo dela. Às vezes uma fono, às vezes um outro profissional que ele precisa naquele momento. E o medicamento, ele vai vir como reforço. Qual que é o principal medicamento? São os psicoestimulantes, né? O principal deles é o metilfenidato, a famosa Ritalina, que a gente vai usar nesses pacientes para desenvolver o quê? O prejuízo que ele tem de neurotransmissão de dopamina, principalmente, e também noradrenalina. Então, o metilfenidato ele vai agir especificamente nesse ponto, né? Principalmente o fenidato. Nos Estados Unidos, eles usam mais as anfetaminas, né? Aqui a gente também tem, né? Um dos nomes mais comuns que a gente tem é a anfetamina já de liberação prolongada, que é o nome comercial Venvanse, né? Que a gente tem. Essas medicações, as anfetaminas principalmente, a gente prefere de liberação prolongada. Porque além de você ter uma tomada de uma vez só, você vai tomar às vezes só de manhã, e vai dar uma funcionalidade para você durante a manhã toda, durante o dia todo, dependendo da dose, você tem um risco menor de dependência. Porque essas medicações, elas têm algumas delas, principalmente a liberação imediata, tem alguns riscos de dependência se for feito um uso excessivo. Então a gente tem que tomar cuidado com o uso dessas medicações também. Por isso que é sempre importante os pais estarem administrando e estarem cientes que é uma medicação para melhorar a funcionalidade daquela criança. E ele vai agir nos circuitos cerebrais, melhorando a desatenção, né? Melhorando também o processamento de recompensa e melhorando também essa regulação emocional que você falou, Marina, que tem muito a ver com a impulsividade, né? É aquela criança que às vezes ela vai fazer coisas no impulso, né? E isso acaba prejudicando ela. Então a medicação controla também isso, né? Essa regulação emocional, ela é muito importante. E até porque você melhorando esse quadro emocional, você evita que ela vá caminhando para algum outro transtorno que é muito comum, a comorbidade, né? Então, se a Sim. pessoa fizer um bom tratamento do TDAH, você vai evitar que ela venha desenvolver uma depressão, venha desenvolver um transtorno de oposição, o transtorno opositor desafiador, né? Que é a principal comorbidade. Eu recebi até uma pergunta sobre isso, né? Se o TDAH pode virar um TOD? Não, não pode virar um TOD. O TDAH tem um grande risco de ter a comorbidade do TOD junto. Mas se você trata o TDAH, você diminui essa chance, né? Então é importante você fazer esse tratamento. Tá, e aí, beleza, vamos começar o tratamento. No começo, Marina, é importante a gente lembrar que toda medicação tem algum efeito colateral. A maioria, ela vai aparecer e durar em torno ali de 7 a 10 dias.
quais são os que aparecem, né, os que mais aparecem, né, no uso, né, dos estimulantes, principalmente? Pode aparecer irritabilidade, aumentar um pouquinho no começo, às vezes insônia. É muito comum a perda do apetite, a criança diminui o apetite, né? Principalmente nas primeiras semanas. É uma coisa que é mais mantida, mas Sim. muitas coisas são mais evidentes, principalmente no começo da medicação, que é quando o organismo da pessoa está se adaptando com aquele remédio, né? Pode vir náusea também, né? Então a gente tem que ficar atento a todos isso que são dose dependentes e vão estar mais presentes no começo, né? E é importante lembrar que o tratamento deve ser feito de forma contínua, né? Para que a gente veja a melhora dessa criança. Às vezes tem gente que faz alguns intervalos, no final de semana, porque às vezes a criança não tem tantas tarefas, né, que exigem uma atenção durante o final de semana. Mas o ideal é o tratamento contínuo para melhorar esses prejuízos e fazer com que a criança desenvolva habilidades, que é isso que você estava falando. Então, o remédio vai ajudar a criança a desenvolver habilidades, desenvolver repertório, para que ela consiga superar esse déficit que ela tem, esse prejuízo que ela tem na hiperatividade nos primeiros anos, e mais na adolescência e na idade adulta, Marina, isso aí, a gente tem que lembrar que a hiperatividade, ela meio que fica escondida, ela vai diminuindo. Fica mais presente o quê? A desatenção, que é o que causa o prejuízo, né? Então, as mães sempre perguntam, mas meu filho vai tomar a medicação para sempre? Aí eu explico, não. Nós vamos tomar a medicação, você vai fazer o tratamento corretamente com a psicóloga e outras terapias que forem necessárias para a criança melhorar até que chegar um ponto que a medicação não é necessária, porque a criança consegue entender os prejuízos, desenvolve estratégias para superar esses prejuízos, que é isso que você estava falando. Se ela sabe que ela é desatenta, ela vai evitar o quê? Os estímulos, ela vai ler um livro, por exemplo. Você vai ler um livro, você não vai ficar com o celular do lado, você vai tirar o celular do seu lado. Porque você sabe, se você ficar com o celular do lado, você vai pegar o celular, porque é um estímulo muito mais chamativo do que um livro, né? Então você tem que E ter é essas estratégias. Acontece muito. Então o remédio é para você melhorar, até o ponto que você não precise dele, né? Isso é que eu gosto de falar muito para as mães, para os pais, para não ter o receio do remédio. O remédio é importante para a criança se desenvolver a ponto de poder superar as dificuldades e ter uma vida normal sem remédio, né? O grande objetivo nosso. E lembrar que é crônico. Então, Sim. uma coisa que eu questiono, por exemplo, quando é um paciente diabético que tem que tomar insulina, que também é crônico, e é outra coisa, só pensando metaforicamente aqui, tudo bem. Mas aí quando a gente pensa nos transtornos psiquiátricos, parece que eu não posso. Mas lembrar que tá tudo bem. A gente está falando de algo relacionado a um contexto de saúde. E algumas pessoas vão precisar de outras ferramentas para manter o que a gente considera como saudável para ela. A Juliana trouxe uma pergunta que os pais me questionam muito e sofrem. Não sei Ah, vocês, que tem algum pai aqui que está ouvindo, mas quando a criança muda o apetite e para de comer a comida da mãe, nossa, mas eles sofrem. é Nossa, eu difícil. cozinhei, fiz o prato favorito e ele não quer mais comer. Nossa, mas eles sofrem. Então, É, uma coisa que eu oriento, queria até, a gente pode conversar isso juntos, fazer um café da manhã bem reforçado, isso. porque geralmente na hora do almoço vai estar sob o efeito da medicação também ainda, E dependendo às do vezes, horário assim, de estudo. pensando novamente no multiprofissional, né, Marina? Colocar realmente um nutricionista também, né, nesse ponto. Porque ele pode ajudar nas estratégias, de acordo com a medicação que a criança está usando, que hora que vai fazer uma refeição mais reforçada, quais alimentos pode colocar para a criança para que ela realmente tenha uma satisfação adequada de nutrientes, porque às vezes a mãe vai falar assim, não, mas o meu filho não está comendo direito. O importante é que ele coma a quantidade adequada de calorias e tenha nutrientes adequados. Então, se isso está acontecendo, as mães não precisam se preocupar. Mas aí, como que ela vai ter essa segurança? Ela precisa, às vezes, de um nutricionista para estar auxiliando nesse ponto, né? Exatamente. O que a gente vê muito quando a gente trabalha isso? É que às vezes fazer esse reforçamento antes da medicação e à noite, quando o efeito passar. Às vezes a gente muda Isso. o horário em conjunto com a família. Aí fala, mas pra mim era tão importante a gente almoçar todo mundo junto, era tão gostoso. Fala,
tá, então Aham. o que tem em jogo? Era a refeição ou era o relacionamento daquele momento? Às vezes a gente vai ter que É. ressignificar esse momento aí. E Uhum. pensar nisso na questão nutricional é muito importante, inclusive do hábito alimentar, porque comer é planejamento e função executiva pura, assim, olhar, segurar, planejar, mastigar, engolir sem passar mal, sem sujar, sem fazer bagunça. Então é muito Não planejamento, é? muita função executiva. E às vezes é E difícil. eu falo, a gente e ainda tem que engolir sem morrer. Eu falo, é muito trabalho. E quando a gente pensa no TDAH, tem um estudo bem legal do Barkley de 2008 que traz porcentagens de um TDAH puro de um TDAH comórbido. E pensando no TDAH com dificuldades específicas de aprendizagem, é de 20 a 70% dos casos. É algo muito alto. Pensar, por Uhum. exemplo, de um transtorno específico é de 15 a 60, de um TOD é de 45 a 65, e aí vem todos os outros transtornos que você trouxe, podem ser Uhum. comórbidos. Então, a gente precisa cuidar, a gente não pode deixar solto, né? Essas Sim, pontas aí. E, tá chegando várias perguntas aqui também, mas eu acho interessante porque às vezes a gente tem, inclusive, que psicoeducar sobre esses efeitos da medicação, sobre por que que é sim. importante. Tem um livrinho que eu gosto muito, ele sempre fica aqui do meu lado e agora não tá, que ele conta a história do Senhor Foco e da Dona Inibição, que lá dentro do nosso Uhum. cérebro tem dois super-heróis. Um super-herói que ele tem como um objetivo escolher um estímulo e olhar para aquele estímulo. E aí tem um outro super-herói, que é a Dona Inibição, que ela protege o Senhor Foco dos distratores, fazendo com que o cérebro, que é a casa deles, consiga desempenhar a função de uma maneira muito legal. E aí no livrinho infantil ilustrado tem as medicações, porque quando o cérebro está bagunçado, a medicação pode ser a primeira alternativa para conseguir organizar essa casa cérebro aí. Sim. Então, tem muitos profissionais ouvindo a gente, fica uma sugestão, esses recursos lúdicos para psicoeducar sobre a importância do tratamento multi e desmistificar esse medo relacionado aos tratamentos que envolvam também a medicação. Mas comentaram aqui, falando, nossa, parou de comer, as mães ficam doidas e ficam. E aí é um problema, né, doutora Ana? Porque aí muda a questão da. Aí vai ecoprese, aí vai banheiro, e aí vai irritabilidade, aí vai estresse no momento da comida, aí junta tudo. Complicado. Nós temos aqui várias perguntas interessantes. Eu É, acho que a gente o Bruno pode fez uma pergunta responder aqui algumas. interessante. O Bruno fez uma pergunta aqui interessante. Ele falou a partir de qual idade costumam ser mais frequentes os indícios, né? A gente começa a ver, né, os prejuízos, né, causados pelo TDAH a partir ali dos 4 anos, né? Porque é um transtorno do desenvolvimento, então aparentemente muito jovem. Só que o diagnóstico, né, Marina, é importante a gente falar, ele normalmente ele é feito quando a criança vai para a escola. Porque até ela quando ela está só em casa, realmente tem uma hiperatividade, tem alguns casos que chegam, né? Às vezes é uma hiperatividade tão importante que a criança se coloca em risco, que a criança realmente causa prejuízo no funcionamento da família, né? Às vezes não consegue fazer as coisas básicas, mas o mais comum, pelo menos normalmente o maior período que eu consigo fazer o diagnóstico, mas chega para mim pelo menos, é quando a criança vai para a escola. Porque aí eu tenho uma rotina diferente, aí eu tenho realmente que exigir, né, um foco da criança para fazer atividades e ela tem que ficar quieta. Então, quando a gente faz mais diagnóstico, vamos dizer assim, o TDAH está lá desde sempre, mas quando ele mais fica visível é quando a criança vai para a escola. Sim, porque tem os dois contextos, aumenta a complexidade. E lembrar que aquela família sempre funcionou assim, ele nasceu assim, é do neurodesenvolvimento. Então tá Sim, ali. Outra coisa que eu acho importante é que eu acho até curioso, muitas mães falam, nossa, antes de eu investigar TDAH, eu levei numa fono e num otorrino, porque eu achei que ele tinha problemas de audição. Chamava, olha, chamava, chamava e não vinha. Era a atenção. Eu estava tão hiperfocada ali que não via. Então pode vir de vários jeitos, essa criança pode passar por vários profissionais, e é um alerta para a gente, quando chegar ali nessas dificuldades dos 6 anos, a gente ficar atento o qual caminho essa criança percorreu, qual nome foi dado para os prejuízos dela, o que explica melhor, mas para mim chega uhum, mais na fase da alfabetização também. A uhum, gente tem
aqui várias perguntas legais, falando Vamos também. escolher, hein? Nós já estamos nos 10 minutos já quase, né? Sim, tem um pessoal perguntando aqui pra gente Ah, sobre como potencializar a aprendizagem de alunos com algum diagnóstico do tipo TDAH, acho que no ensino remoto, né? Agora no ensino remoto. legal. É, eu vou falar, a gente pode complementar. Quando a gente Pode pensa falar, no pode ensino, começar. quando a gente pensa no ensino remoto, gente, e pandemia, e TDAH, lembrar que TDAH já era difícil a gente falar de inclusão para o TDAH, porque não tem a gente não consegue tão facilmente, dependendo da política da cidade ou estado, um ensino especializado para essa criança, pensando nas leis, porque ele não se enquadraria, né? Pensando no transtorno de Uhum. aprendizagem e do neurodesenvolvimento. Agora, no ensino remoto, como que a gente tem feito? A gente tem pensado estratégias no caso a caso, com a realidade daquela família, mas as regras, não regras, né? Mas as dicas para que funcione essa aula remota, essa aprendizagem, elas são semelhantes às que a gente dava antes. Então, eu vou falar aqui um pouquinho de algumas que tem mais funcionado e a gente conversa sobre, se vocês acharem que fica tranquilo. Oi, Edu! É, Primeira coisa, gente, é entender o funcionamento daquela criança. Então, aquela criança é uma criança que, mesmo medicada, vai ter uma dificuldade para começar a tarefa, a aula, a aprendizagem, mas depois ela vai bem? Ou ela vai ter dificuldade, não vai ter dificuldade para começar, só que ela vai fadigar e vai sair? Como que é o perfil de funcionamento daquela atenção? Então, se ela é uma criança que vai demorar a começar, a gente vai ter que lembrar que vai ter que chamar ela para iniciar a aula um tempo antes, um tempo maior do que o horário de início. Se ela é uma criança que vai e volta, a gente já vai ter que ter isso previsto também, que o tempo que a gente vai gastar para concluir aquela atividade vai ser um tempo maior. Então, já deixar previsto como ela funciona na execução da tarefa. E pensar as formas de inclusão. E para a inclusão não precisa de laudo, não precisa de diagnóstico. A inclusão é algo que pode ser feito para todos, que é tirar a barreira para todos. E não precisa de um laudo para que a inclusão aconteça. Para colocar no AEE, sim, precisa de um CID, precisa de um laudo. Mas para fazer a inclusão acontecer, não precisa. Então, pensando na inclusão, a gente tem que pensar se vai ser uma adaptação curricular, por exemplo, por objeto. Então, vai ter que tirar do celular, vai ter que colocar no computador. E se tem, né? Porque às vezes nem tem, às vezes é só um celular mesmo. Vai ser por conteúdo, vai ser por contexto. Que tipo de inclusão, que tipo de adaptação vou ter que fazer naquele caso? E lembrar que elas precisam de supervisão algumas vezes, elas vão ter mais dificuldade para fazer sozinhas. A gente vai ter também que aceitar alguns trabalhos atrasados, porque elas vão demorar um tempo maior para concluir. A gente vai ter uma sugestão, elogiar e apontar o que ela precisa fazer, não o que ela não fez ainda. Então, ao invés de falar não faça, não faça, não faça, o que você quer que ela faça? Então, repita mais vezes o que você espera que ela faça durante a aula. Eu combino com os professores também de fazer instruções mais curtas. Então, dá a instrução geral e depois resume. E enviar para a família o roteiro antes e deixar esse roteiro já disponível para ela e o professor lê esse roteiro inicialmente. E lembrar que a gente está em pandemia, né, gente? Então, além do TDAH, tem ansiedade, tem a vulnerabilidade aí da saúde mental. E eu costumo sempre incentivar os elogios não ambíguos. Então, jamais achei que você nunca ia terminar, achei que você nunca ia ficar quieto nessa aula hoje, parabéns. Nada disso. Então, elogiar o comportamento positivo. E permitir que a criança tenha movimento. Às vezes ela vai assistir aula levantando, às vezes ela vai assistir aula deitando a cadeira, às vezes ela vai assistir aula andando com o celular na mão. Mas até esse movimento tem que ser combinado. Então, tudo bem ela fazer esses movimentos, tudo bem te permitir esses movimentos, mas
voltar. Começou e voltar. Então, resumindo, assim, o que costuma funcionar? A gente pensar o caso a caso, nosso objetivo de adaptação, combinar com a escola, combinar com a criança e com a família, para potencializar essa aprendizagem, né, do TDAH no caso a caso, e não dar instrução muito vaga, então trazer instruções específicas, então nada de melhore o seu comportamento. O que você quer que ela melhore? O que do comportamento que você quer que ela melhore? Então, ser realista com essa criança, valorizar os pequenos ganhos, fragmentar tarefas. Então, falar, olha, se você fizer, você ganha 10 pontos. Não, ela tem que entender que fez a letra A, ela ganhou 1. Fez a letra B, ela ganhou 2. Então, fragmentar isso pode ser motivador. E monitorar, acompanhar e reformular sempre que possível. Porque o que dá certo agora pode ser que daqui 2 semanas não dê mais. E aí que tá a importância da gente trabalhar em equipe. Você gostaria de sugerir alguma outra estratégia, doutor Túlio, que você observa para Não, potencializar? concordo plenamente. Eu só queria falar uma coisa assim, complementando e respondendo 2 dúvidas que apareceram aqui. Veio a dúvida aqui de 2 pessoas falando o seguinte, uma delas perguntou, uma paciente que já usa Concerta. O Concerta é o metilfenidato, que é o mesmo princípio da Ritalina, só que ele é de liberação prolongada. Então ele tem uma liberação num primeiro momento, e ele tem uma liberação um tempinho depois, né? Então é uma medicação excelente, às vezes, para criança que precisa, por exemplo, fazer a aula de manhã e fazer uma atividade à tarde. Só que acontece, Marina, que tem criança que mesmo usando, por exemplo, esse Concerta, que é a Ritalina, é o metilfenidato de liberação prolongada, ela tem um bom efeito de manhã, mas à tarde às vezes não tem um efeito tão bom. E aí, algumas crianças eu preciso, mesmo que ela use o Concerta, às vezes é importante colocar um metilfenidato, por exemplo, de liberação imediata, para você potencializar aquela criança naquele momento que ela precisa de mais atenção. Aí varia muito de criança. Tem criança que tem mais dificuldade na atividade da aula, tem criança que tem mais dificuldade na atividade da tarefa. Então, é importante você ver com aquela criança qual é o horário que ela tem mais dificuldade para prestar atenção. E aí, com base nisso, você vai otimizar o tratamento. Você vai usar o remédio que horas? Mais ou menos ali, 1 hora de liberação imediata, mais ou menos 1 hora do momento que você precisa de maior atenção daquela criança, no momento que você realmente precisa que ela mantenha o foco e que ela tenha realmente a manutenção de atividades, de que ela tenha maior dificuldade, né? Então, o Concerta é muito bom, mas às vezes você precisa de uma liberação imediata, se dependendo do grau, né, de TDAH da criança ali, para você fazer com que ela consiga aprender naquele momento que ela precisa de maior potencial, né? Então, a hora do medicamento pode ajudar nisso. É importante a gente lembrar. Excelente. Esse tipo de combinação, meus pacientes universitários com TDAH usam bastante. E eles falam Muito justamente bom. isso. O Concerta é ótimo, nossa, fica com estabilidade, mas aí vem a Ritalina e faz eu concluir, me ajuda dessa forma. Então, muito legal. E eu vejo muito isso nos universitários, tendo que fazer essa combinação. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Eu tô preocupada com o horário, porque ela fecha É, em 1 hora e a gente tem que se despedir, aham. né? A gente não pode deixar o Não é? pessoal Senão aqui. de repente fechou e acabou. E tem muita gente agora, né? Talvez tenha muitas dúvidas aí. A gente vai ter. Pessoal, nós vamos mandar a caixinha depois e a gente faz outra. Às vezes é o jeito. Sim, eu tô tentando ver aqui pela caixinha. Deixa eu ver se eu vou passar. Se tem alguma que a gente não deixou escapar. Então tem Bem perguntas rapidinho, sobre eu acho. perguntas respondidas. Muito bom, gente. A prevalência a gente já falou. Oi, Vanessa. A Vanessa está falando que a fala é bem real, o quarto fica todo bagunçado, por aproveitamento da aula é mais satisfatória. Que bom, é justamente pensar o nosso objetivo. A É. Cintia está falando aqui, quer comer o tempo todo, enquanto aumentar tira a ansiedade e o efeito rebote muito agitado. Nossa, Cintia, vai ser muito importante então reavaliar, viu? Então, o médico pode ajudar bastante nesse sentido. Façam outra, a Cris está falando. Quando tem efeito do remédio, é importante você voltar, às vezes, ou tirar a dúvida com o médico, né? Ou voltar para uma nova avaliação, porque às vezes, Marina,
dependendo da criança, ela não se adapta com a medicação, né? Até eu não falei para não estender, mas tem outras, além dos estimulantes, porque tem gente que às vezes que não pode também. Uma criança que tem um quadro aí de convulsão, né, alguma coisa bem grave, e às vezes tem uma contraindicação para o estimulante. Então você tem outras opções, né? Você tem a tomoxetina, que é um inibidor de captação de noradrenalina, tem a guafanazina, que é um alfa-2 inibidor. Então tem outras opções. É importante sempre passar pelo médico quando não dá certo com alguma medicação. Exatamente. E lembrar que nós precisamos, é multifatorial, multideterminado e tem que olhar o caso a caso. Pessoal, acho que a gente Uhum. pode se despedindo, vai faltar, eu acho, poucos minutos para encerrar a live, mas eu queria Fecha. agradecer imensamente a presença de todos vocês. Caso tenha alguma dúvida, eu estou à disposição. Se você quer saber mais sobre esses fatores do neurodesenvolvimento, eu dei dicas para pais que está lá no Instagram da Clínica Plene. O link da clínica Ó, está na minha bio, se você quiser assistir. É, e o conteúdo vai ficar gravado? Vai. Muito vai, depois, obrigada. vai ficar gravado da Marina, mas depois eu vou postar no meu também, tá? E eu tenho vários posts sobre TDAH no meu Instagram. Quem tiver dúvida pode olhar lá, tá? Se quiser falar comigo no privado, às vezes eu não vou conseguir responder no momento, mas a gente fica atento, quando der a gente responde. E encerrar assim, agradecendo muito a Marina, né, essa oportunidade da gente ter esse diálogo, de poder explicar, levar informação e fechando assim, a importância desse diálogo dos profissionais para melhorar o tratamento, né? Casar realmente. O psiquiatra falar que o psicólogo é importante e o psicólogo também falar que o psiquiatra, né, o medicamento é importante. Esse reforço das duas partes, você vai melhorar o tratamento e fazer o melhor pelo paciente, que é o que a gente espera. Exato. E família, e escola e paciente nesse conjunto da equipe, é todo mundo junto. Eu queria Sim, agradecer muito também você, doutor Túlio. Muito obrigada pela sua live, muito obrigada pelos seus conhecimentos. Eu aprendi obrigado a também você. aqui. E agradecer o pessoal do Eu CMA que tenho. eu vi aqui em peso. Obrigada a todos que estão participando. Caso tenha ficado alguma dúvida muito específica, a gente também não conseguiu responder, eu me coloco à disposição também para ajudar. E o que você precisar, eu estou à disposição também, viu, doutor Túlio? Adorei te conhecer. Ótimo, Marina. Se tiver muita dúvida, a gente já manda outra live, porque às vezes é tanta dúvida que vai lotar essas caixinhas, a gente faz outra live para tirar. Uma live, às vezes, só de dúvidas, se for o caso. Eu acho que tem que ser todo mês, tem que ter live, gente. Tá bom, então. Muito obrigada, pessoal. Qualquer dúvida a gente está à disposição, vai ficar gravada e pode procurar a gente de novo. Quer uma mensagem final, doutor Túlio? Não, é isso, eu já falei. Acho que é importante esse diálogo para a gente melhorar a informação e realmente conseguir trabalhar melhor pro paciente, que é o grande objetivo, né? Sim, com certeza. Eu queria deixar o mantra que a gente falou no início. Nunca se esqueçam, no caso do TDAH, sempre se perguntar o que explica melhor, gente. Uhum, com Então, certeza. muito obrigada. Tchau, gente. Acho que nosso tempo vai acabar em, Tchau, em, em três pessoal. minutos. Ai, ai, ai. Tchau. Obrigado por tudo, viu, gente? Conta com a gente. Abraço. Obrigada.